a pergunta dele parte de uma premissa errada. Ele está dizendo, quer dizer que eu não vou morrer, certo? Eu vou dizer errado. Por que errado? Porque ele parte de uma premissa que ele não questiona. Deus falou comigo, e isso é fato. Essa é a premissa que ele não questiona. Não é? Não aconteceu ainda, mas eu sei que ele falou. Então veja só, isso não é uma premissa boa. Isso é uma premissa de quem cultiva muito mais uma espiritualidade de experiência, de sentir, de ouvir, de subjetividade, do que de objetividade. Olha só, olha o perigo desse tipo de espiritualidade, Uriel. Porque gente assim preza mais o que é subjetivo, que está mais sujeito a desvios, enganos, do que aquilo que é objetivo, que foi preservado pelo Senhor. A palavra dele, escrita, não é? As escrituras, como nós as chamamos, as sagradas escrituras, elas são a palavra objetiva de Deus. Ela foi preservada por Deus ao longo da história. Ela foi ratificada por muitos homens, não é? Quando a igreja, as pessoas que têm dificuldade de entender cânon, a visão protestante de cânon não tem a ver com a igreja formando os livros da Bíblia. Ela está reconhecendo que todo mundo sabia que era inspirado pelo Espírito. Tinha todos os critérios que a igreja estava habituada a enxergar nos livros inspirados. Então, esses livros são a palavra objetiva de Deus. E a gente tem que se fiar neles. Então, Deus já falou contigo através das Escrituras. Né? E não esse falar subjetivo, seja por sonho, por visão, por êxtase, ou qualquer outra experiência que essa pessoa tenha tido. Quem cultiva esse tipo de espiritualidade está fadado a viver em enganos. Você vê que a pergunta, ela é assim, ó, eu sei que Deus me falou, não aconteceu ainda, mas, então quer dizer que eu não vou morrer? Porque ela tem que se cumprir, Deus falou que tem que se cumprir. Ela começa a entrar em raciocínios que são tão ruins para a cabeça dele ou dela. Não é? E não só se justificar, mas possivelmente até postular coisas loucas, do tipo assim, eu sei que o coronavírus não vai me matar, porque Deus falou que ia acontecer uma coisa e ainda não aconteceu, e vai acontecer. Aí o cara vai lá e morre. Aí todo mundo fala, puxa vida, então Deus falhou. Olha só como a gente coloca o nome de Deus em descrédito quando a gente cultiva esse tipo de espiritualidade subjetiva. Então essa pessoa precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que ouviu Deus falar e não está se referindo à escritura, está se referindo a um meio subjetivo de ouvir a Deus, né? Como eu falei, sonho, visão, profecia, qualquer coisa, essa pessoa ela precisa aprender a testar os espíritos, como João fala em 1 João 4. Testar os espíritos, não é? Eu vou encorajar essa pessoa que fez a pergunta a ler o meu livrinho sobre tomando decisões, né? Segundo a vontade de Deus, porque lá eu falo sobre como quem se fia nessa subjetividade esquece de que o nosso coração é enganoso. A gente entende ser Deus falando e esquece de que às vezes o nosso coração dá ouvido a outras vozes, que não o Senhor. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, muito cauteloso. E prezar aquilo que é objetivo, que está calcado na verdade de Deus. Então, essa é a resposta importante. Eu estou levando esse irmão, essa irmã, quem quer que seja, a pensar assim que a premissa dessa pessoa é uma premissa perigosa. Quem vive baseado nisso acaba elucubrando as coisas mais loucas, não é? Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, Deus me falou, e aí eu vou agora para ilustrar, vou dizer o que Deus me falou. Deus me falou que o coronavírus vai acabar no dia 3 de abril. Aí eu falo assim, pessoal, olha, podem sair para as ruas no sábado, dia 4, porque Deus me revelou que vai, né? E aí sai e contrai o vírus, e aí diz assim, poxa, mas o Weber disse que o coronavírus ia acabar no dia 3, né? Então, esse tipo de espiritualidade, ela perde de vista até uma coisa básica que a Bíblia nos ensina. Em Deuteronômio capítulo 18, para esse jovem, essa pessoa depois ler. Deuteronômio 18 diz assim, se um profeta falou e isso não se cumpriu, saiba que isso não vem do Senhor. Então, a pergunta que ele tinha que estar fazendo é, Deus me falou, mas ainda não se cumpriu. Então quer dizer que não é do Senhor? E a resposta seria, leia Deuteronômio 18. Entendeu? Mas ele diz, não, Deus me falou, isso eu sei, só que não se cumpriu ainda. Então, olha só que tipo de raciocínio louco que às vezes essa pessoa é levada a ter. E aí, para terminar, tem gente que diz assim, pastor, mas Deus me falou e aconteceu.
não é? Aí a pessoa diz assim, e aí, pastor, como é que fica? Deus me falou e aconteceu. Aí tem um outro texto em Deuteronômio 13 que é muito importante, não é? Deuteronômio 13 fala do profeta que fala e as coisas acontecem, e depois ele diz assim, venham, me sigam, venham seguir outros deuses, venham comigo seguir outros deuses. A ideia é, me acompanhem atrás de outros deuses. E aí Deus fala assim, eu deixei que isso acontecesse para provar o coração de vocês, para ver o que vocês buscam. Então, olha que sério, Uriel. Olha que palavra importante para as pessoas que vivem calcados na subjetividade, né, na experiência o tempo todo. Essas pessoas não estão percebendo que ir atrás desse tipo de fala de Deus subjetiva é seguir vãs a caminhos, é ir após outros deuses. É sério isso, é sério isso. É você ficar preso ao guru espiritual, àquele profeta ou profetisa, aquela pessoa que é do Senhor. Deuteronômio 13 já alertou, eu faço isso para testar o coração de vocês. Onde é que o coração de vocês está posto? Ele está calcado na minha revelação. Lembra, Deuteronômio é Moisés falando o que Deus dissera a ele, para o povo entrar na terra com a lei bem guardada na mente. Quer dizer, guardem aquilo que eu revelei, que está nas escrituras. Não fiquem atrás de profetas que dizem coisas, mesmo que elas aconteçam. Então, essa é uma pergunta importante, eu fico feliz da gente fechar com ela, porque ela vai levar as pessoas a meditar sobre como é perigoso esse caminho de uma espiritualidade subjetiva. Como ele leva a gente a ter os raciocínios mais estranhos e loucos possíveis.